10h15, muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa lição, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, pedindo a orientação do Senhor para este tempo em que nós vamos estar aqui a estudar a sua palavra. Oremos então. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque ontem já tivemos várias atividades. Na verdade, podemos dizer que o tempo de adoração já começou ontem e damos continuidade hoje, neste momento um bocadinho mais solene, mais formal, que é o teu culto, o culto em que nós nos encontramos aqui para juntos, teus filhos, te adorarmos. O que queremos fazer agora, Senhor, é estudar a Tua Palavra e para que isso seja bem feito precisamos da Tua santa orientação. Que o Teu Espírito nos guie, Senhor, para que sejamos fiéis e íntegros naquilo que é o Espírito da Tua Palavra, para que a aplicação depois também possa ser aquela que é correta. Dá-nos humildade para aprendermos e dá-nos sabedoria para aplicarmos. Isto é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Números. Vem na sequência de um ciclo de estudos que iniciou bem no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E agora nós fomos estudando a história da criação do mundo, fomos estudando a história depois de um homem que é Abraão. E aquilo que nós estamos a fazer é estudar a história da família de Abraão, que é a história do povo de Israel. Nós vamos em Números, depois de termos passado pelo livro de Êxodo, o livro de Levítico, percebemos bem a diferença entre os livros e agora estamos num livro que é um livro de organização em que o povo está preparado para chegar à terra prometida. Hoje vamos estudar o que é que vai acontecer para ver um atraso naquilo que era o plano que Deus queria que o povo pudesse concretizar, naquilo que era a ideia do povo para chegar à terra prometida, e hoje nós vamos perceber que a história vai ter um revés. Há de chegar à terra prometida, mas não vai ser dentro do tempo planeado. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, é daquelas lições para quem cresceu no contexto de igreja, provavelmente vai ouvir coisas que estava familiarizado, mas nós vamos tentar estudar, ver aqui algumas coisas, se calhar, que pode nos ter passado ou relembrar eventualmente estas histórias. Então, os pontos da lição para hoje são aqueles que vos apresento. A espia da terra prometida, vai haver alguém que vai ter que fazer a espia, ver como é que é a terra, fazer o reconhecimento e fazer um relatório sobre a qualidade da terra. Vai haver depois o relatório, como ali está, só que do relatório vão surgir interpretações diferentes e a partir daí vai haver murmuração do povo contra Moisés, contra Arão. Nós sabemos que é sempre contra o Senhor. O Senhor vai se manifestar, a murmuração vai atingir um nível tal que o Senhor tem que fazer ali uma tomada de posição e vai manifestar-se de tal maneira que o povo vai ficar amedrontado porque o Senhor vai querer destruir o povo e Moisés novamente voltará a interceder. Então nós vamos ver a intercessão de Moisés, mas o Senhor vai atender as palavras de Moisés e haverá um castigo associado àquilo que é o pecado do povo. Nós vamos começar dizendo que cerca de 13 meses depois deles terem saído da terra prometida, do Egito, eles viviam aqui nesta região, então eles rumaram para sul e estabeleceram-se aqui no Monte Sinai. Vimos que eles permaneceram ali durante muito tempo. Foi o tempo de Deus dar a lei, foi o tempo de Deus organizar o povo. Então, grande parte do livro de Êxodo e do livro de Levítico, o povo estava acampado aqui, no sopé da montanha do Monte Sinai, que é conhecido como o Monte Horeb ou o Monte do Senhor. E cerca de 11 meses depois deles terem estado aqui e agora estarem organizados como o povo estar todo contado, saberem quantos soldados existem, saberem como é que hão de marchar, saber o que é que eles haviam de fazer quando entrassem na Terra Prometida. Temos agora um povo completamente diferente daquele que tinha saído no Egito. O povo, quando saiu do Egito, lembram-se, eles eram escravos. Eram pessoas que eram subalternas e estavam habituadas apenas a receber ordens. Não havia uma organização social. Não era um povo organizado para combater, não tinha uma estrutura social definida, mas Deus transformou este povo aqui, dando as leis. Não se esqueçam, quando eles saíram daqui, saíram à pressa. A Páscoa celebra-se como? Com as sandálias calçadas, todos vestidos, porque foi aquilo que aconteceu quando saíram do Egito. Não deu tempo para nada. Eles saíram rapidamente. Então não houve preparação. Agora aqui houve preparação e eles estavam em condições para rumar para a terra prometida que ficava ali a norte. Temos várias passagens que eles vão subindo e eles vão chegar ali à cidade de Cádiz Barneia. Vocês vão encontrar vários mapas sobre a peregrinação do povo.
Sabemos que eles passam pelo deserto de Parã, que é nesta região, mas não se sabe exatamente onde é que ficam aquelas localidades que a Bíblia descreve. Atualmente nós não temos referência de quase nenhuma delas. Sabemos é que eles haviam de estar aqui nesta região sensivelmente e foram passando aqui mais junto à costa, aqui deste lado. Então eles chegaram ali a Cades Barneia. Cades Barneia podemos dizer que é a entrada sul da terra. Eles, mais uma semana, vou exagerar, um mês de caminhada. Um mês de caminhada a um passo muito lento, eles chegariam dentro da terra prometida que fica aqui. Então eles agora chegam ali, na fronteira sul da terra, um dos pontos de entrada, e estão agora com condições para dar o passo seguinte e poder entrar e conquistar a terra que o Senhor tinha prometido muitos anos antes. O Senhor tinha prometido esta terra, se eles estiveram no Egito 430 anos sensivelmente, o Senhor tinha prometido a Abraão, e estamos a falar de uma promessa que tinha sido feita há mais de 550 anos. Era agora a altura em que eles iam cumprir aquela promessa que o Senhor tinha feito. Só que antes de entrar na terra, porque havia povos que habitavam a terra, Moisés, a mando do Senhor, vai enviar um conjunto de espias que é para fazer o reconhecimento da terra, saber o que há lá. Então é precisamente o que vai acontecer, eles agora precisam de fazer o reconhecimento da terra. E Moisés vai enviar então um conjunto de homens para fazer este reconhecimento, e o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Porque a terra ia ser ocupada pelas várias tribos, e nós encontramos aqui a infinita sabedoria do Senhor sempre presente. Não fosse uma tribo não estar representada e depois aquilo havia de trazer alguns problemas, então a ideia é envia 12, um de cada tribo. Sabemos que as contas bíblicas não seguem uma lógica um bocadinho diferente daquela lógica que eventualmente nós temos na cabeça. Na verdade, há 11 tribos representadas, são 12, não é? Porque há uma tribo que não vai ter um espia a representá-la. Sabem qual é? A tribo de Levi. Mas se temos 12 tribos e há uma que não está representada, como é que vão 12 homens? Deviam ir 11. Como é que pode ser? De uma tribo devem ir 2. Qual é a tribo que vão 2? É a tribo de José, porque José tem porção dobrada. Não se esqueçam, ganhou o direito de primogenitura. Então, quando nós falamos na tribo de José, é sempre porção dobrada, para que simbolicamente sempre haja o número 12. Então, da tribo de José vai Efraim e Manassés. E desta forma nós temos sempre simbolicamente o número 12 bem representado. Porquê é que não vai a tribo de Levi? Porque as tribos, as outras 11 tribos em que José tem porção dobrada, eram as tribos que iam ter herança terrena. E a tribo de Levi não iria ter herança terrena, então vão os outros que vão ocupar a terra, porque a tribo de Levi depois vai ficar espalhada pelo território das restantes tribos. Então agora o Senhor dá esta ordem a Moisés, e Moisés vai selecionar os 12 homens. Príncipes significam que eram as pessoas socialmente importantes, líderes das suas tribos, para fazerem este reconhecimento da terra. Há aqui um pormenor, importa nós referirmos, porque ouvíamos um nome sempre ao longo do texto bíblico, de repente aparece-nos outro nome, e nós vamos verificar que da tribo de Efraim vai aquele que era o ajudador de Moisés. O ajudador de Moisés era Josué. Só que quando os irmãos estão a encontrar a descrição nominal de cada um dos espias, nós não encontramos o nome Josué no meio, mas o texto faz questão de nos esclarecer e diz assim: da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. E depois diz assim: e a Oseias, que é este da tribo de Efraim, filho de Num, identifica o pai, Moisés chamou Josué. Há uma mudança de nome? Sim. Porquê? Oseias significa salvação, mas salvação no geral. E porque Josué trabalhava perto de Moisés, e Moisés foi vendo a obra de Josué, então muda-lhe o nome e chama-lhe Joshua, que significa o Senhor
salva. Então deixa de ser salvação no sentido geral, mas passa a ser a salvação que é providenciada pelo Senhor, porque é um homem de fé e os irmãos também hoje nesta lição vão acabar por perceberem isso. Então temos agora a ordem dada, eles vão espiar a terra, convém sempre nós olharmos para o mapa para podermos saber onde é que eles estão aqui em Cades Barneia, na entrada sul da terra, e a terra que eles vão conquistar será esta terra aqui. Então temos agora 12 homens e eles são enviados e eles vão, e se nós formos ver a descrição dos sítios por onde eles passam pela cidade de Hebron, Orma seria um bocadinho aqui mais a sul, então eles agora vão de Cades Barneia, o ponto mais a sul, vão passar por Hebron e vão até a entrada de Amate, que fica ali bem a norte. E eles vão passar por toda a terra, têm que ir para cima, para norte, e se têm que revoltar ao acampamento, então têm que fazer o regresso. E vão fazer ali um bom trabalho de espia para poderem trazer o relatório e dar este relatório a Moisés. Não se esqueçam, se eles vão conquistar a terra e já há lá pessoas, precisam de se organizar, definir aqui uma estratégia, alguma tática de guerra para os confrontos que eles vão ter de seguir. Então agora eles vão fazer este trabalho de espiar a terra e agora voltam e no regresso o texto diz que eles vão trazer algumas amostras dos frutos da terra. E nós sabemos que quando o texto bíblico se refere à terra prometida, utiliza uma expressão idiomática, diz sempre é uma terra que mana leite e mel. É uma expressão que existia, significa que é uma terra que produz muito, é uma terra rica, a ideia de ser uma terra autossuficiente. Autossuficiente. Quem vive naquela terra não precisa de mais nada. Tem tudo o que é necessário da terra e se tiver os animais têm alimento em abundância. Então, tudo o que é bom aquela terra tem. E é uma expressão que a Bíblia utiliza muitas vezes, que é uma terra que mana leite e mel. Então o texto diz, depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Todos nós já vimos uvas, vivemos num país vitivinícola e sabemos que os cachos podem ter este tamanho, um bocadinho maiores, mas quando nós ouvimos este relato, como é que 2 pessoas trazem um cacho de uva? Então tinha que ser um cacho muito grande, muito pesado, e aquela ideia que nós temos muito infantil é uma pessoa à frente, outra atrás, não é? Com um pau aqui sobre o ombro de dos 2, o cacho de uva está no meio e assim é a forma fácil de trazerem as uvas. Porquê? Porque o cacho é pesado e também para não se transportar as uvas abraçado, porque ia fazer o quê? Estragava os bagos. Então a ideia também não é só pelo tamanho, mas para não estragar o produto e poderem apresentar depois diante daquelas pessoas. O curioso é sempre o tamanho do cacho. Como é que é o tamanho do cacho? E todos nós desenvolvemos a ideia que as uvas são grandes, o tamanho do cacho é muito grande. E eu fiquei curioso, e aqui na região de Hebron há um festival de uvas, penso que é anual, aquilo pertence a Cisjordânia, e eles tiraram o cacho aqui desta zona. E fiquei curioso, tentar perceber se isto é mito, se não é mito, como é que seria o cacho. Então fui pesquisar sobre este evento e estava ali um cacho de uvas, provavelmente um cacho modelo, não é? E era qualquer coisa como isto. Então os irmãos conseguem ver o cacho de uvas que aquela terra dá. Não acredito que eles trouxessem um cacho tão grande, estamos a falar com um cacho provavelmente mais de 2 metros de altura, mas era qualquer coisa que impressionou, tanto que quando o relatório foi dado, as pessoas viram o fruto, concluíram, mana mesmo leite e mel. Não há dúvida nenhuma. Então, temos ali uma amostra de um cacho hoje, nos tempos atuais, o que significa que a terra, naquela altura, provavelmente era muito mais produtiva, não era tão inóspita como é hoje, não estava sujeito aos elementos, à poluição e ao desgaste da terra, porque nós atualmente já não fazemos agricultura que vá proteger e preservar a terra. Então, claramente ficou demonstrado que a terra mana leite e mel, e eu acredito que eles, quando trouxeram isso, impressionaram aquelas pessoas que estavam a ouvir ali o relato. Então eles agora regressam, não se esqueçam, se eles são pessoas que foram espiar a terra, qualquer espião, quando regressa, tem que apresentar um relatório. E é exatamente isto que vai acontecer. Então agora eles regressam e o relatório é apresentado. E diz assim o texto bíblico: a terra
mana leite e mel. Este é o fruto dela. E as pessoas todas viram e ficaram convencidas de que o Senhor prometeu-nos uma boa terra. Mas o texto continua e diz assim: o povo, porém, aquelas palavras que nós quando lemos na Bíblia temos sempre que ter cuidado, porque porém significa uma inversão do que está a ser dito, ou quando nós utilizamos o mais também é uma inversão, é a palavra que nós utilizamos mais na discussão, ou falamos com alguém, não queremos dizer que discordamos, ouvimos sim, sim, mas... Bem, se há o mais é porque vai haver agora aqui uma inversão ou uma ideia errada que vai contrapor. Então o próprio texto diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E eles trazem um relatório acurado. Eles conseguem identificar os vários povos, as várias etnias e a posição geográfica que eles ocupam dentro da terra. E fazem uma caracterização rigorosa também das cidades. Porquê? Quando o povo entrar e conquistar a terra, para aqueles que já conhecem o texto bíblico, a primeira cidade que eles vão conquistar, lembram-se, é a cidade de Jericó. Estamos a falar da cidade que na altura era provavelmente a mais fortificada do mundo. Tinha um sistema de muralhas duplas. Eles nunca tinham visto uma coisa assim. E lá em cima, em Amate, havia também uma cidade que era igualmente bem protegida. Então eles fizeram um relatório acurado, não foi um relatório com medo, não foi um relatório para tentarem não fazerem a conquista da terra, não, eles trouxeram um relatório de acordo com aquilo que viram. E o relatório foi claro, nenhum dos 12 contestou. Estamos a falar aqui do relatório que foi apresentado pelos 12 espias. E há aqui um relatório unânime. Então temos um relatório que é comum. Eu dar uma lição e a perspectiva das minhas palavras ser uma perspectiva aceite por todos de forma comum, como informação para vocês terem. O problema é que o espia vai e traz o relatório. E o relatório do espia depois serve para uma tomada de decisão. E eles foram espiar a terra para depois tomarem uma decisão sobre aquilo que vão fazer. O problema começa a partir de agora. O relatório é consensual, só que há duas perspectivas possíveis a partir daquilo que foi o relatório dado. Caleb, eu vou dizer ali Josué, porque nós, pelo texto, já sabemos que os dois concordavam, mas é Caleb que toma a palavra, não é? Da tribo de Judá. Caleb vai dizer assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vão prevalecer contra a terra. Quando ele está a dizer isso, não é contra a terra em si, é contra os povos fortes que lá encontraram e as cidades fortificadas. Então, Caleb está a dizer, nós claramente somos mais fracos, não há dúvida nenhuma. Nós, belicamente, não temos nenhuma hipótese humanamente falando, mas avancemos. E vamos perceber que quando Caleb diz estas palavras, tem por trás a ajuda do Senhor que ele sabe que eles vão ter. Então Caleb disse, vamos, ok, já temos o relatório, já sabemos o que é que a terra tem, como é que ela está organizada, a posição geográfica dos povos, a posição, a localização das cidades. Muito bem, temos tudo aquilo que é necessário. Podemos ir. Os restantes espias têm agora uma perspectiva diferente. E os restantes espias vão dizer o quê? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então temos aqui posições bem distintas. E agora o que é que se faz? Não se esqueçam. Está o povo diante deles, Moisés a fazer o questionamento, eles a reportarem. E o povo está a ouvir. Então, Caleb tomou a palavra. Agora, dentro dos outros 10, alguém eventualmente tomou a palavra e diz isso. Mas o povo tem que tomar uma decisão. Moisés tem que poder organizar o povo para poderem decidir ou vamos ou não vamos. E o que é que os 10 vão fazer? Os 10 diz assim, e infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eu gosto desta expressão, ele diz, nós olhávamos para eles e achávamos que nós éramos gafanhotos. E depois diz, e assim também o éramos aos seus olhos. E eles também olhavam para nós e também olhavam para nós e achavam que nós éramos gafanhotos. Nós somos mesmo pequenos perto deles. Então eles apresentaram o relatório, mas forçaram o povo de alguma forma ao povo pensar como eles. E eles então fizeram isso e infamaram a terra, tentando contagiar o povo para que o povo pudesse não subir. O povo ouviu o relatório e ouviu as duas perspectivas. O povo tem que tomar uma decisão. Parece que Caleb não foi tão convincente e os outros 10 espias o que fizeram foi precisamente convencer o povo. E o povo acompanhou então os 10 espias e decidiu que não era boa ideia subir para tomar a terra. É muito perigoso. É uma derrota garantida. Não há qualquer possibilidade de nós conquistarmos esta terra. E o que é que eles vão fazer? Agora imaginem, temos que pensar no povo. Eles estão numa região em que estão na fronteira para conquistar a terra. O Egito está muito longe, que era o sítio de onde eles tinham vindo. Era a terra que eles conheciam. Viver no deserto não dá, não é o melhor. Eles não eram um povo do deserto. Não eram como os medianitas, que eram um povo habituado a estar no deserto. Não era um caso deles. Eles são um povo agropecuário, eles têm animais. Então agora, para onde é que eles vão? Se eles não vão conquistar a terra, o que é que vão fazer? E é o dilema que o povo agora enfrenta. E vejam o que é que eles vão fazer. Eles dizem assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Eles, e agora o que é que fazemos? Estamos aqui no meio do deserto. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Bem, eu não entendo muito bem esta murmuração, a segunda parte. Regressar ao Egito, eu até aceito, podia ser uma hipótese agora. Morrer no deserto, bastava só estar onde estão, porque eles já estão no deserto. Então não faz muito sentido esta segunda parte da murmuração. E eles agora vão murmurar contra Moisés e Arão, mas a murmuração não fica só por aí. Vejam o que é que eles dizem. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. E o Senhor? O que é que lhe passou pela cabeça para nos trazer até aqui? E nós conseguimos encontrar a maior murmuração que pode haver, que é aquela que é diretamente contra o Senhor. E percebemos rapidamente que se trata aqui de um povo que tem uma memória muito curta. No dia em que eles estavam a murmurar, de manhã, eles apanharam maná. No mesmo dia da murmuração, eles apanharam maná. Eles foram comer. Uma comida que apareceu do nada. Então, o Deus que lhes dá comida do nada, e se eles estão no deserto não há rios. Como é que há água para poder suprir as necessidades de 2 milhões de pessoas? Aparecia água do nada, água de rochas. E para 2 milhões de pessoas não era um fio de água, não era uma torneira como nas nossas casas. Aquilo tinha de ser rios. Aquele deserto apareciam rios do nada. De uma rocha qualquer começava a sair água que dava para 2 milhões de pessoas. Façam agora as contas. Quantos litros de água eram necessários? E no deserto onde eles viviam, tudo aparecia do nada, de forma miraculosa. E eles iam aquilo todos os dias. O texto bíblico diz que as roupas deles não se gastaram. Eles estavam com a mesma roupa e não notavam que isto não gasta. Como é que a sandália não se gasta? As sandálias gastam. Mas ainda assim, o Deus que cuidava deles, eles agora vão ter estas palavras ofensivas. E porque nos traz o Senhor a esta terra? Nós encontramos aqui a ingratidão. Quando o Senhor nos abençoa, o que acontece é que nós depois achamos que é o normal. É um direito adquirido. Então ter um maná e ter água e a roupa não gastar é um direito adquirido. Isto é o mínimo que o Senhor nos tem que dar. Não é nos pode, é que tem de dar. E por isso então agora tem estas palavras ofensivas. E vejam o que é que eles dizem. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito, que era a terra da escravatura. Era a terra da opressão. O Egito representa tudo que é mau.
E eles dizem assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Basicamente estavam a dizer, o líder que Deus escolheu fez um péssimo trabalho. Deus fez uma péssima escolha. Nós vamos escolher bem. Alguém que nos vai liderar. Para voltar aonde? Para a escravatura. Encontramos aqui uma murmuração do povo que é ofensiva em todos os aspectos contra aquilo que Deus é e aquilo que Deus representa. Arão e Moisés ficaram completamente desanimados com aquilo que o povo estava a fazer. Porque eles já tinham experimentado várias coisas em que o Senhor tinha demonstrado o seu poder. Eles viram um monte a tremer, eles ouviram uma voz do nada, do céu a falar. Eles viram as 10 pragas no Egito. Estamos a falar de pessoas com mais de 20 anos. As pragas no Egito aconteceram há cerca de 13, 14 meses. Eles têm a boa ideia de tudo aquilo que aconteceu. Eles viram a mão poderosa do Senhor. Se o Senhor libertou do Egito, e aqui é que está a ironia, o Egito era a potência militar e económica da região. Se o Senhor destruiu completamente o exército do Egito, a economia do Egito, não vai destruir essas outras nações? Estas outras nações eram de longe mais fracas do que o Egito. Mostra mais uma vez a nossa curta memória. O Senhor faz livramentos na nossa vida, opera. Pouco tempo depois, já não nos lembramos. E ficamos incrédulos. E foi o que aconteceu. Então agora, diante disto, Moisés está arrasado com isto. Arão também. Eles estão ali ainda no momento em que estão a debater. O povo começa a murmurar. Provavelmente muitas pessoas a falar ao mesmo tempo. Não sei como. Josué e o Caleb novamente voltam a ter aqui um protagonismo. E diz assim o texto. E Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação. A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra. Eles perceberam que isto é uma conquista espiritual. Isto não é uma conquista humana. A saída deles do Egito foi uma saída através de mão poderosa do Senhor. Houve obra espiritual, não foi obra humana. E estes homens, com uma visão espiritual sobre a realidade da vida, eles percebem, sim, eles são mesmo muito mais fortes do que nós. É um facto, é verdade. Mas nós podemos vencer se houver aqui uma condição a ser cumprida. Qual é? Se o Senhor se agradar de nós. Como é que o Senhor se pode agradar de alguém? Quando este alguém lhe é submisso e cumpre os seus mandamentos. E eles vão dizer agora o seguinte. Tão somente, versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. O Senhor é conosco, não os temais. Eles percebem, quando o Senhor está com alguém, não há limite para este alguém fazer aquilo que tem de fazer. Quando o Senhor está com este alguém, tudo aquilo que o Senhor quiser vai acontecer. Agora o povo ouviu este encorajamento de Josué e Caleb. E o que é que o povo decide fazer? Vamos matá-los. E o povo, enfurecido, quer apedrejar Josué e Caleb. E vemos que o povo até podia ouvi-los e dizer, está bem, vocês têm uma posição diferente, nós não queremos. Mas porquê apedrejar? Onde é que eles cometeram o erro? O que é que eles disseram de errado? Dizer que o Senhor se estiver connosco nós vamos vencer, onde é que está o erro? E vemos que o povo padecia de um problema espiritual. Incredulidade. Incredulidade. Então agora o povo, não se esqueçam, os ânimos inflamados. Nós quando estivermos a pensar nisso temos que pensar muita gente a falar, ao mesmo tempo os espias uns a gritar com uma posição. Josué e Caleb provavelmente afastaram-se. Aquilo que nós fazemos é vamos nos afastando. Moisés no meio ali de rastos, sem saber o que é que há de fazer, com o povo desanimado. Arão também. E o povo começa a ficar enfurecido com Josué e Caleb, pronto a apedrejar, e a glória do Senhor manifesta-se. E o Senhor agora vai se manifestar na tenda da congregação. E o que acontece é que, com a manifestação do Senhor, as pessoas acalmam. Está agora a ver a manifestação do Senhor. O que é que o Senhor tem para dizer? Sabemos que o Senhor falava com Moisés, então agora é como se fosse um tempo de intervalo. Vamos parar, ninguém vai apedrejar ninguém, não adianta estarmos aqui a discutir a manifestação do Senhor. Moisés tem que ir ouvir o que o Senhor tem para dizer, para depois Moisés sair e comunicar aquilo que o Senhor tem para dizer. E o texto diz assim, no capítulo 14, 11 e 12.
Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Estão a ver aquilo que nós tínhamos visto? O Senhor está a dizer, mas o que é necessário mais para eles acreditarem? Depois de tudo o que foi feito, desde o Egito até aqui, eles comem de graça todos os dias comida que aparece miraculosamente, a água aparece miraculosamente. Até quando é que eles vão ter esta incredulidade? Até quando é que eles vão continuar a murmurar? Isto não tem fim. Parece que não há nada que o Senhor possa fazer para que eles possam convencer. E diz assim o Senhor: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então o Senhor toma uma decisão. Chega, eu vou matar todas estas pessoas e vou pegar em ti, e a partir de ti, Moisés, vai o Senhor agora estabelecer o seu povo. Como sempre, estamos a falar de Moisés, que era o homem mais manso da terra. Às vezes nós dizemos isso a brincar, porque como é que nós sabemos que Moisés era o homem mais manso da terra? Porque está escrito na Bíblia. Quem é que escreveu? Moisés. Então Moisés escreveu a dizer que ele era o homem mais manso. Mas sabemos que ele escreveu sob orientação do Espírito Santo e por isso nós então compreendemos que não há orgulho ali, mas ele escreve aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para ele escrever, porque a palavra é inspirada por Deus. Então Deus é que quis que aquilo lá tivesse no texto. E Moisés então vai fazer aquilo que nós já nos vamos habituar a ver. E o que Moisés vai fazer? Vai interceder pelo povo. E Moisés vai interceder pelo povo e vai pedir que o Senhor perdoe a iniquidade do povo. E diz precisamente isso o texto, no versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés está a dizer, é verdade, Senhor, ele é mesmo mau, mas perdoa. Perdoa como já tens feito, desde que saíram do Egito até aqui. Aquilo que tu tens feito é basicamente isto, é perdoar este povo. E Moisés vai ter aqui algumas palavras ao Senhor e vai dizer ao Senhor, então agora como é que os povos da terra iam ver? Ó Senhor, pensa assim, é com Moisés a falar, Moisés também era um bocadinho atrevido, mas tinha esta intimidade com o Senhor, ele a dizer assim, ó Senhor, então agora tu tiraste-os do Egito, eles conduziste este povo até aqui, agora quando estão para entrar na terra, é que os vais matar, o que é que as pessoas vão dizer? Então, mas que Deus é este? Então, Moisés vai apelar ao coração do Senhor, podemos dizer numa linguagem humana, e o Senhor vai, pela intimidade que tem com o seu servo, o Senhor vai atender aquilo que Moisés vai pedir. E diz assim o texto, segundo a tua palavra, o Senhor a falar, eu lhe perdoei. Então o Senhor vai escutar o seu servo. E nós aqui conseguimos ver uma coisa extraordinária. A murmuração deste povo era suficientemente grave para que o Senhor o pudesse destruir. E o Senhor estaria a praticar uma justiça santa. Destruir ou matar o povo por causa do comportamento do povo. Mas a oração de um homem manso, humilde, o que é que fez? Fez com que o Senhor pudesse atender a oração e o povo não foi destruído. O povo provavelmente não sabe todas as palavras que Moisés teve com o Senhor. A única coisa que o povo sabe é que não foram destruídos, não morreram naquele dia. Significa que muitas vezes nós temos livramentos, muitas vezes acontecem-nos coisas e nós não sabemos. Mas foi porque alguém intercedeu por nós. Foi porque alguém orou por nós. Foi porque alguém pediu ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor fosse misericordioso conosco. E então nós aprendemos duas coisas. A primeira, façamos nós como Moisés. Vamos interceder pelos outros. Seja os nossos filhos, seja os nossos cônjuges, seja os nossos amigos, os nossos irmãos. E vamos ter esta prática de nós intercedermos pelos outros. E quando o outro pecar, nós folarmos os joelhos em oração pelos nossos irmãos, para que o Senhor seja misericordioso. A segunda é quando nós tivermos situações em que nós percebemos claramente que a mão poderosa, nós sabermos, alguém orou muito ao Senhor por mim. E que desta forma nós possamos manter-nos sempre próximos do Senhor. Esta passagem, meus irmãos, permitam-me fazer aqui a explicação de uma coisa que eu considero que é importante. Isto é uma posição teológica que eu tenho, os irmãos
a sabem e eu sempre faço questão de a manifestar. Se voltássemos atrás no texto e vamos olhar para o texto, sabemos que o texto é escrito de uma forma para nós humanos percebermos o coração do Senhor, não é? Embora o coração do Senhor nós não consigamos perceber, mas o Senhor comunica connosco de alguma forma e nós temos que transformar isto em informação inteligível. E diz assim o texto. Vejam o versículo 12. Com pestilência o ferirei e o desardarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Pergunta. O Senhor está a colocar isto como hipótese ou está a dizer isto como sentença de que vai fazer? O Senhor está a dizer que vai fazer. E fez? Fez ou não? Não. Por que é que eu trago isto? Há uma corrente teológica que eles chamam supralapsarianismo. Basicamente é dizer que o Senhor decretou todas as coisas. Tem mais a ver com a salvação, mas quem defende esta corrente teológica estende para tudo que é, tudo que tem a ver com a vida de todos nós aqui. Que tudo o que acontece foi decretado pelo Senhor. Basicamente é dizer que as palavras que eu estou a dizer foi o Senhor que decretou que eu as dissesse. Então, o Senhor é que fez com que tudo aquilo que está a acontecer, acontecesse. Eu não tenho esta posição porque eu defendo que o Senhor nos dá alguma coisa que, não havendo palavras melhores, vamos chamar de livre-arbítrio. Pessoas dizem que não gostam da palavra arbítrio, chamem outro termo, que entenderem que seja se calhar mais apropriado, mas eu acredito que o Senhor nos dá liberdade e nos dá possibilidade de escolhas. Por isso é que faz sentido que haja um julgamento, porque eu só posso ser julgado se me for possível imputar responsabilidade dos meus atos. E até os próprios homens maus e ímpios conseguem perceber isso. Por isso é que uma criança com 3 anos, se pegar e manusear uma arma e matar uma pessoa sem querer, aquela criança não vai ser punida em tribunal, porque ela não sabe aquilo que fez. Não é? Então, eu, para ser julgado, significa que eu tive possibilidade de fazer aquilo que fiz ou não fazer, para me poder imputar responsabilidades. E este texto para mim é interessante. Porquê? O Senhor disse que iria fazer, mas não o fez. Se de facto há um decreto, alguma coisa associada aqui, o decreto era isto. O Senhor disse que iria ferir, matar o povo, mas não matou. Então significa que o Senhor atendeu a oração do seu servo e o seu decreto não foi executado. Para quem acredita que o Senhor tem decretos, nós não podemos fugir ao texto bíblico. Porque o texto diz que o Senhor disse que ia fazer. E o Senhor não faz brincadeiras, não é como nós, não se engana, não mente. Então ele iria mesmo fazer, mas não o fez. E eu, com a história do povo de Israel, consigo perceber. E nós vamos ver várias vezes o Senhor dizer: eu vou matar este povo. E Moisés intercede. E o que é que acontece? O Senhor atende a oração. Significa que então Deus trabalha conosco. Apesar do Senhor saber todas as coisas, mas Deus trabalha connosco na lógica um bocadinho humana, dentro das nossas limitações, como se fosse o dinamismo da vida. Apesar do Senhor ter um plano, e o plano vai se concretizar, mas o Senhor não força ninguém a cometer um erro para depois o Senhor dizer: o meu plano concretizou-se, porque eu forcei pessoas a fazer aquilo que elas não queriam, mas para o meu plano para ter certo. Eu não tenho esta visão. E por isso faço sempre questão de dizer, para que os irmãos percebam, o ensino é um ato parcial, naturalmente, por mais imparcial que eu tento ser, mas eu tenho sempre a minha carga de mim próprio nas minhas palavras. Então quero que os irmãos saibam que esta é a maneira como eu interpreto a própria Bíblia. Então Moisés vai orar, interceder, e o Senhor atendeu a oração do seu servo. Só que Deus disse: tudo bem, eu vou atender a tua oração, mas este povo, ele tem que ser castigado. E o Senhor vai dar então o castigo a este povo. E o castigo vai recair sobre todas aquelas pessoas que nos censos, lembram-se que foram feitos 2 censos, mas principalmente o último censo, que foram contadas, todas as pessoas tinham mais de 20 anos. Então o Senhor vai dizer que todas estas pessoas, com mais de 20 anos, iriam morrer no deserto. Todas elas. Nenhuma iria entrar na terra prometida. Cada dia que os espias demoraram a espiar a terra, e eles fizeram um tempo
na sua missão de 40 dias, o Senhor disse, muito bem, 40 dias vai significar 40 anos. 40 anos é o tempo que vocês agora vão passar aqui no deserto, antes de entrarem na Terra Prometida. Era uma viagem, meus irmãos, exagerando muito para um mês. O mês seria um exagero. De onde eles estavam? Eles entravam na Terra Prometida. E o Senhor disse, 40 anos, agora vocês vão estar aqui no deserto. Nesta vida, neste lugar inóspito. E os espias, aqueles que infamaram, vão morrer de praga. O texto não nos diz quando é que eles morreram, mas na cadência da narrativa do texto dá-nos a entender que seria uma morte que eles iam ter muito em breve. Não iam morrer da forma natural. Eles haviam de morrer em breve. E tínhamos duas pessoas, Josué e Caleb. O Senhor disse, são as exceções. Estes dois homens são aqueles que, dos que têm mais de 20 anos, eles vão entrar na terra. E com isso os irmãos ganham aqui uma informação interessante. Quando o povo, daqui a mais de 40 anos, entrar na terra e começar a conquistar, os irmãos vão ver no livro de Josué, o livro da conquista. Josué e Caleb significa o quê? Em termos de idade. São as pessoas mais velhas de todas. São os dois homens, claramente, que se destacam de todos os outros, porque eles são os mais velhos de todo o povo. Não é? Serão os mais velhos de todo o povo. Então, meus irmãos, por isso é que nós, quando falamos e fazemos aquelas perguntas nos concursos, quanto tempo o povo demorou a peregrinar no deserto? 40 anos, como castigo divino por causa desta história. Por causa desta história. E foi o castigo que o povo recebeu. Então agora, o Senhor, não se esqueçam, manifestou-se, eles iam apedrejar Moisés e Caleb, estava tudo preparado, grande confusão. O Senhor aparece na tenda da congregação, o povo para, respeita o Senhor, não é? Moisés vai, escuta as palavras do Senhor, o Senhor diz isso, o povo ainda não ouviu. O Senhor diz a Moisés todas estas coisas e agora Moisés tem que comunicar as palavras do Senhor ao povo. E quando agora Moisés comunica e diz assim, olha, todos vocês com mais de 20 anos, imagina que era aqui, não é? Vão morrer e não vão entrar na terra. Os 12 espias, há 2 que vão ser abençoados. Os outros 10 vão morrer de praga. Os outros 10 vão morrer aqui de praga. E por murmurarem contra o Senhor, a vossa incredulidade, a vossa ingratidão, coisa para nós chegarmos na próxima semana, daqui a 2 semanas na terra, vamos ainda ficar aqui mais 40 anos. E agora Moisés sai para fora e tem que comunicar esta informação ao povo. Quando agora Moisés comunica, o povo percebe. E este povo vive desta forma. Somente quando é repreendido é que percebe a gravidade do seu pecado. Não é um povo que tem algum comportamento de precaução, algum comportamento de prevenção. Não. Vive, comete o pecado, quando percebe, aí depois é que se contrista. E agora quando Moisés comunica, o povo percebe a gravidade do que tinha acontecido. E diz assim, falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo se contristou muito. E o povo percebeu, que grande erro. E a prova disso vem naquilo que eles agora decidem fazer. Eles agora vão dizer, ok, foi um erro. Nós a partir de agora vamos confiar no Senhor. Vamos conquistar a terra. E é o que eles decidem fazer. Vejam. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte dizendo, eis-nos aqui e subamos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Então nós pecamos, mas agora já nos arrependemos, estamos em condições de ir e avançar e lutar contra aqueles povos que nós tínhamos medo. Agora é que é. Moisés, quando ouve, Moisés sabe, agora não vai dar, porque eles têm que viver 40 anos ali. Então, esta conquista não vai correr bem, não é o momento. O Senhor já disse que este não é o momento. Então, Moisés, quando ouve este plano, Moisés vai tentar demovê-los e diz, não façam isso. Vocês podem ir, o Senhor não vai convosco. É derrota garantida. E Moisés vai ter este cuidado e diz, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos.
porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. E agora o que é que o povo faz? O povo vai tentar agradar ao Senhor com boa intenção. Em vez de agradar com obediência, que é o que é que o povo queria fazer? Mostrar arrependimento e queria avançar. O Senhor comunicou a Moisés dizendo o quê? Não. Agora vão ter que viver aqui. Completar os 40 anos de vida aqui no deserto. Ninguém soube. Se subirem, não vou convosco. E o povo, o que é que decide fazer? Vamos na mesma. Meus irmãos, humanamente nós conseguimos perceber que havia boa vontade. Vontade de mostrar arrependimento, vontade de mostrar trabalho. Mas com o Senhor não funciona assim. A boa vontade não resolve problemas de desobediência e de pecado. E é assim que nós fazemos. A boa vontade é um bocadinho aquilo que a Igreja Católica faz quando a pessoa vai dar uma oferta e vai tentar comprar o céu. É com boa vontade, mas com o Senhor não funciona assim. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor não quer boa vontade. O que é que o Senhor quer? Obediência. O Senhor não quer mais nada para além da obediência. Então vejam, contudo temerariamente, eles agora vão e decidem conquistar a terra. E diz assim, contudo temerariamente, tentaram subir ao cima do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial, ou seja, ficaram onde estavam, em Cades Barneia. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. O que nós temos aqui é o povo a ter uma lição. Com o Senhor não existe boa vontade. Com o Senhor existe obediência. E é isso que nós devemos considerar. É desta forma que eu gostava de terminar esta lição. Que nós pudéssemos pensar que a boa intenção sem obediência é desobediência. O Senhor quer ser seguido. Quando Ele diz, dá 2 passos, a pessoa deve dar 2 passos. A pessoa pode dizer, Senhor, mas eu consigo dar 3. Chego mais rápido. O Senhor não disse 3, disse 2. E o nosso problema é esse. É que nós queremos fazer, às vezes, aquilo que nós desejamos. Mas não é assim com o Senhor. E ontem estávamos ali numa mesa e falávamos e alguém colocou uma questão e nós, a responder, dissemos, não há democracia na igreja. E parece que choca. Mas como é que não há democracia na igreja? Não, não há. Nós tomamos as decisões de forma democrática porque temos uma forma de governo humana, mas, em rigor, o cabeça é que pensa. E quem é o cabeça da igreja? Então como é que há democracia? E se nós, em maioria, decidirmos contra a cabeça? Vamos fazer o quê? Vamos agora seguir a maioria? Não, o cabeça é que pensa. E cabeça só há uma. E claramente isto mostra que há um problema humano muito grave. Porquê? Cada igreja pensa de uma forma diferente. Mas se a igreja só é uma universal, todas as igrejas deviam pensar da mesma forma, porque a cabeça é a mesma. Não é? Só mostra que nós queremos muitas vezes é pensar pelo cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é assim que as coisas funcionam. E a pergunta que temos que fazer é, muito bem, tem que haver aqui mecanismos para eu saber exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque senão eu vou ser movido a agir muitas vezes com boa intenção. Então, como é que nós podemos saber se estamos a agir de acordo com o Senhor? Como é que nós podemos saber? Eu propunho aqui 3 formas. É aquelas que eu encontro na Bíblia. Primeiro, quando a nossa ação está de acordo com as Escrituras. Sempre a nossa ação tem que estar de acordo com a Escritura. Ligado a isso, temos a segunda condição, quando é em submissão a Cristo, porque a minha ação pode estar de acordo com a Escritura, mas eu fazê-lo por orgulho, fazer por vaidade. Não é? A Bíblia diz que eu devo ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E se eu agora for por todo o mundo e pregar o Evangelho, estou a obedecer? Estou. Mas posso não estar a ser submisso a Cristo, posso ir pregar o Evangelho porque aquilo me dá muito dinheiro, sou um televangelista muito famoso. E eu estou a fazer para eu ter algum tipo de vantagem. Então, não estou a fazer com submissão ao Senhor Jesus Cristo.
Então eu tenho que conciliar aqui as duas coisas. Obediência à palavra, mas com o espírito da palavra. Eu tenho que fazer, seja lá o que for, com o único objetivo de glorificar o nome de Deus. Porque eu sou servo. Quem tem que receber a glória, a honra e o reconhecimento é o meu Senhor. Quando alguém quer agraciar Portugal, dá o título ou o troféu ou o objeto, dá a quem? Não nos dá a nós, dá a quem nos representa. Dá ao nosso Presidente da República, no nosso caso. Então, quem recebe o reconhecimento deve ser quem? Sempre o Senhor. Só que nós temos um problema. É que às vezes temos interpretações diferentes. E é aqui que o Senhor deu um mecanismo para nos ajudar. Porque sempre vamos poder cometer erros. E o Senhor, o que é que deu para nos ajudar? A Igreja. E vamos estudar isto também na pregação. A Igreja é um corpo, são várias pessoas, na multidão de conselhos, a sabedoria. A Igreja, se for saudável, a oração. Mesmo que alguém seja neófito, mas há os adultos, há as pessoas com maturidade espiritual, então a Igreja também é fundamental. E se quer fazer alguma coisa no modelo que o Senhor criou, tem que ser com reconhecimento da Igreja. E é assim que funciona. Agora, tem muito boa vontade, pode-se ter, mas na obra do Senhor, meus irmãos, não há ninguém que se auto-envia. Isto não existe. Não existe iniciativa própria. Isto não existe. Vamos ver no livro de Atos como é que Paulo e Barnabé fizeram as suas missões. Paulo tinha muita vontade de ir, mas ele foi como? Encomendado por quem? Pela Igreja. Pela Igreja. E é assim que nós devemos funcionar e por isso deve haver aqui também submissão à Igreja que é do Senhor. Agora, eu sei que o primeiro pensamento que vem às vezes à nossa cabeça é: se a Igreja estiver errada, isto é o Senhor que tem que tratar. Nós devemos chamar a atenção da Igreja, mas não há rebeldia contra a Igreja. O Senhor deu a Igreja. Rebeldia contra a Igreja é rebeldia contra o Senhor. Então, meus irmãos, que aprendamos que a boa vontade não resolve os problemas espirituais. Quando lidamos com o Senhor, o que vale é obediência. O Senhor não quer sacrifício, não quer esforço, quer obediência. Temos algum tempo, não temos feito muitas vezes. Não sei se alguém tem alguma questão. Pode-se entender isso porque o texto não nos diz. Aquilo que o texto nos diz é que, que o povo se contristou muito. Mas o texto às vezes diz-nos o coração da pessoa do povo. Aqui não nos diz. Pode ter sido. A tristeza deles é por causa do castigo que vão ter. Pode ser. Mas o texto não nos permite chegar aqui a uma conclusão. Conhecendo o coração do Senhor, provavelmente eu acredito, agora uma posição pessoal, que foi isto. Porque várias vezes o Senhor diz que vai fazer, mas o Senhor é misericordioso e atenta. O Senhor disse que ia matar o povo. Mas porque Moisés teve uma oração com o coração, de acordo com o coração do Senhor, o Senhor não matou. Eu acredito que o Senhor podia também ter misericórdia do povo e perdoar. Perdoar no sentido em que o povo não tinha que ficar ali os 40 anos. Podia acontecer, mas não sabemos ao certo. Não havendo, meus irmãos, muito obrigado.